Números, capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, desde que o Senhor falou a Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab o primogênito, e Abiú, Eleazar, e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, sacerdotes ungidos, cujas mãos ele encheu para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho diante do Senhor, no deserto de Sinai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar exerceram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e faze-a estar diante do sacerdote Arão, para que lhe ministrem, e desempenhem seu cargo, e o cargo de toda a congregação diante do tabernáculo do testemunho, para servir no ministério do tabernáculo, e guardem todos os móveis do tabernáculo do testemunho, e o encarregado a eles dos filhos de Israel, e ministrem no serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e a seus filhos, são inteiramente dados a eles dentre os filhos de Israel. E constituirás a Arão e a seus filhos, para que exerçam seu sacerdócio, e o estranho que se chegar, morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eis que eu tomei os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todos os primogênitos que abrem a madre entre os filhos de Israel. Serão, pois, meus os levitas, porque meu é todo primogênito. Desde o dia que eu matei todos os primogênitos na terra do Egito, eu santifiquei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto de homens como de animais, meus serão, eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi pelas casas de seus pais, por suas famílias, contarás todos os homens de 1 mês acima. E Moisés os contou conforme a palavra do Senhor, como lhe foi mandado. E os filhos de Levi foram estes por seus nomes: Gerson, e Coate, e Merari. E os nomes dos filhos de Gerson, por suas famílias, estes: Libni, e Simei. E os filhos de Coate, por suas famílias: Anrão, e Izar, e Hebron, e Uziel. E os filhos de Merari, por suas famílias: Mali, e Muzi. Estas, as famílias de Levi, pelas casas de seus pais. De Gerson, a família de Libni e a de Simei, estas são as famílias de Gerson. Os contados deles conforme a conta de todos os homens de 1 mês acima, os contados deles, 7.500. As famílias de Gerson assentarão suas tendas à retaguarda do tabernáculo, ao ocidente, e o chefe da casa do pai dos Gersonitas, Eliasaf filho de Lael. A cargo dos filhos de Gerson, no tabernáculo do testemunho, estará o tabernáculo, e a tenda, e sua cobertura, e a cortina da porta do tabernáculo do testemunho, e as cortinas do átrio, e a cortina da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar ao redor, também suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate, a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas, estas são as famílias coatitas. Pela conta de todos os homens de 1 mês acima, eram 8.600, que tinham a guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, ao sul, e o chefe da casa do pai das famílias de Coate, Elisafã filho de Uziel. E a cargo deles estará a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu, com todo o seu serviço. E o principal dos chefes dos levitas será Eleazar, filho de Arão o sacerdote, supervisor dos que têm a guarda do santuário. De Merari, a família dos Malitas e a família dos Musitas, estas são as famílias de Merari. E os contados deles conforme a conta de todos os homens de 1 mês acima, foram 6.200. E o chefe da casa do pai das famílias de Merari, Zuriel filho de Abiaiú, acamparão ao lado do tabernáculo, ao norte. E a cargo dos filhos de Merari estará a custódia das tábuas do tabernáculo, e suas barras, e suas colunas, e suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas em derredor do átrio, e suas bases, e suas estacas, e suas cordas. E os que acamparão diante do tabernáculo ao oriente, diante do tabernáculo do testemunho ao levante, serão Moisés, e Arão e seus filhos, tendo a guarda do santuário em lugar dos filhos de Israel. E o estranho que se aproximar, morrerá. Todos os contados dos levitas, que Moisés e Arão conforme a palavra do Senhor contaram por suas famílias, todos os homens de 1 mês acima, foram 22.000.
E o Senhor disse a Moisés: conta todos os primogênitos homens dos filhos de Israel de 1 mês acima, e toma conta dos nomes deles. E tomarás os levitas para mim, eu o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todos os primogênitos dos animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe mandou, todos os primogênitos dos filhos de Israel. E todos os primogênitos homens, conforme a conta dos nomes, de 1 mês acima, os contados deles foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de seus animais, e os levitas serão meus, eu sou o Senhor. E pelos resgates dos 273, que excedem aos levitas os primogênitos dos filhos de Israel, tomarás 5 siclos por cabeça, conforme o ciclo do santuário tomarás, o ciclo tem 20 óbulos, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro pelos resgates dos que deles sobram. Tomou, pois, Moisés o dinheiro do resgate dos que resultaram a mais dos resgatados pelos levitas, e recebeu dos primogênitos dos filhos de Israel em dinheiro, 1.365 siclos, conforme o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgates a Arão e a seus filhos, conforme o dito do Senhor, segundo o que o Senhor havia mandado a Moisés.